Das telas do cinema para a política. Não, peraí. A verdade é que o nosso entrevistado de hoje não tem nada a ver com o personagem da ficção, a não ser pelo espírito combativo e destemido de um jovem que deseja mudar coisas. Estou aqui para comunicar. Com apenas 20 anos de idade, Amon Mandel é o vereador mais jovem a integrar a mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. Eleito logo na sua primeira disputa, com impressionantes 7.537 votos, um dos mais votados do pleito, prometeu plantar uma árvore para cada voto que recebeu. Será que está plantando? Bom, na Câmara virou uma voz dissonante ao coro da maioria, que apoia o Poder Executivo. Criticado por vir de uma família tradicional, coisa de menino, o jovem vereador Amon foi responsável pela ação que adiou a realização do Enem em meio à segunda onda da Covid-19 no Amazonas. Enfrentou o sistema ao publicar a lista dos fura-fila da vacina e se insurgiu contra a polêmica obra que ficou conhecida como o Puxadinho dos Vereadores. Neste episódio do Conversa Política, o jovem Amon fala de suas aspirações futuras, da relação com o prefeito Davi Almeida e de como lida com a pressão de ser criticado por ser filho e neto de quem é. Vamos lá! Curiosidade, eu acho que de todos, era o que o Amon fazia até iniciar ali a eleição, a campanha de 2020. Eu fazia trabalho voluntário e estudava. Eu faço trabalho voluntário desde os 12 anos no movimento Wikimedia. Em 2019, já com 18 anos, me voluntariei também na United Nations Volunteers, que é a agência de voluntários da ONU, a UNV. Lá eu faço trabalho voluntário online, eu faço parte da pool de voluntários, né? Onde eu posso traduzir artigos, ajudar na transposição de textos e assim por diante na plataforma deles. Eu aprendi lá, de 2019 para cá, sobre os 17 ODS, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, e montei o primeiro dos meus projetos sociais, que é o Epifania Política, lá naquela época. Era um site, ainda a gente vai voltar com ele agora, um site onde nós publicávamos artigos de especialistas fundamentados em livros, em textos, em artigos, em reportagens, em estatísticas, enfim, em ciência, realmente fundamentados. A gente tinha lá alguns professores universitários, o próprio professor Calheiros, não era professor universitário, mas era nosso colunista, o que faleceu. Faleceu, Calheiros, sim. Saudoso. Saudoso, E foi meu professor, inclusive. E de lá para cá eu desenvolvi outros projetos sociais, né? O Galho Forte, aquele mais famoso, onde nós plantamos as árvores. Então vamos falar disso. Nos eu locais quero de saber calor. antes de começar a eleição. Então você ficava fazendo trabalho voluntário. Mas esses projetos sociais, eles vieram antes das eleições. Antes das eleições, em 2019, como eu te disse, a gente desenvolveu a Epifania Política. E em 2020/1, eu desenvolvi o projeto Amadeu Teixeira, que é um projeto na área dos esportes e saúde. Como eu te falei ainda agora, a gente não estava aqui nessa entrevista, né? Mas eu tenho 2 problemas de saúde, 2 problemas autoimunes, problemas crônicos graves. E eu não tinha hábitos de vida saudáveis quando eu era mais novo. Então eu não quero que ninguém mais desenvolva doenças crônicas e autoimunes e por isso eu criei o projeto. Como é que é isso? E explica pra gente aí essa característica. Eu acho que muita gente talvez não tenha esse conhecimento. Então você é portador de uma síndrome, pode-se dizer assim? A retocolite ulcerativa e a tireoidite de Hashimoto. São duas, acredito, uma são doenças raras, na tireoide, né? Não são tão raras, mas não são também tão comuns. Uma inflamação na tireoide, a outra uma inflamação no intestino. E aí como é que é a vida de alguém que convive com esse tipo de... Quando a gente acabar eu te mostro. Ali na minha maletinha eu tenho a minha farmácia portátil com uma porrada de remédios. Todos os dias eu tomo azatioprina, que é um imunossupressor, mesalazina, eu tomo algumas vitaminas também, porque eu não absorvo tudo, em razão dessa inflamação no intestino, né? E provavelmente vou ter que mudar o medicamento e tomar uma coisa chamada imunobiológico, que é com uma injeção que você toma mês sim, mês não.
Por um lado vai ser bom, porque É uma se eu vez for só. tomar... Não, eu não... É agendado, eu não vou esquecer de tomar o medicamento, eu tenho esse problema. Ah, tá. Bom, mas aí a gente fala de um jovem que, pelo que eu entendi, atuava como voluntário em trabalhos online, né? Não apenas, né? É isso que eu queria Sim. entender. Você fazia, apesar dessa... Porque eu imagino que essas doenças, elas te limitem em questões sociais ou não? Sim e não, depende muito, porque assim, essas doenças crônicas, elas vêm e vão. Eu entro em crise e saio da crise. Obviamente, quando eu estou em crise, eu tenho dores intestinais, eu tenho uma inflamação e fico um pouco limitado. Certo. Mas na maior parte do tempo, não. Quando eu estou medicado, quando eu tomo tudo direitinho, quando eu controlo a questão do estresse, da alimentação e tudo mais, eu tenho uma vida, bem dizer, normal. Normal. Só tenho que controlar a alimentação. Você fazia faculdade, faz faculdade aí, né? Faço, Como é que tenho tá 2 essa... cursos. Faço Direito na UFAM e Gestão Pública na Estácio. E aí, como é que tá essa rotina? Mantém depois que foi As eleito? faculdades são online, né? Então, sim. Mas não tenho problema nenhum em manter. Na verdade, eu acho que o direito é a linguagem da política. Eu, como parlamentar, eu faço leis. Então, eu acho que eu tenho que saber, pelo menos, o mínimo sobre leis. Eu gosto muito dessa área. Desde de jovem, desde novo, eu sempre aprendi muito no dia a dia, observando a minha mãe, observando o meu avô. Eles trabalham com leis. Então, eu me apaixonei por essa área e quis não trabalhar na área como advogado, nem magistrado, nem professor de direito no futuro, mas como uma pessoa que atua para fazer as leis e defende algumas causas. Isso é um desejo de jovem? Você considera que isso é um ímpeto do jovem? Porque eu me lembro, eu fui também da parte estudantil, né, dos movimentos e tal, quando muito jovem. Só que no meu caso, né, depois eu fui ali para comunicação e tal, e não atuei mais na área política. A minha pergunta é a Claro seguinte... que atua. Você continua atuando. Sim, todos... Porque fazer política não é só se candidatar e ser filiado a algum partido. Bom, pois política você leva partidária, vamos informação lá. às pessoas. Não, sim, claro, político partidário, vamos colocar dessa forma. Eu naquela época tinha, né, do movimento e tal. Mas e aí, de repente, existe o ímpeto da juventude que para muita gente passa, né? Quer dizer, aquela coisa, vontade de mudar, vontade de guerrear contra o sistema, contra aquilo que está ali, né? Você vê hoje que isso é algo que vai te levar ao longo da tua vida toda, já com essa primeira experiência, como é que há uma decepção no ar? Para a área da comunicação, você foi, muito provavelmente, eu presumo, porque você decidiu que isso é o que você ama, é o que você gosta de fazer. Isso. Da mesma forma, eu me sinto, eu amo o que eu faço, eu adoro política, inclusive a política partidária, e não me vejo fazendo outra coisa. Talvez no futuro, como qualquer outra pessoa, eu mude de conceitos, eu mude de opiniões e decido fazer outra coisa. Mas nesse momento o que eu posso te dizer é que eu adoro o que eu faço, eu me sinto desafiado pela política, eu me sinto desafiado pelas pessoas, pelos outros políticos partidários que estão toda hora querendo arrancar o meu couro. Vamos já falar disso. Eu gosto disso. Eu gosto de, sabe, isso me mantém atento, me mantém afiado, me mantém vivo. Bom, aí você citou uma coisa que eu acho que é uma dúvida e é algo, obviamente, que você precisa responder quase todo o tempo, é que você é neto do atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ou seja, a principal autoridade, né, no sistema de justiça no Estado do Amazonas. Ainda que ele deixe o cargo da presidência, ele continuará na Corte de Justiça, né, ou seja, continuará com aquele poder, né, que aquele cargo é investido. Você é enteado do atual presidente do Tribunal de Contas, né, que é o principal, digamos assim, órgão de controle do executivo, das contas, dos gastos, etc. E tem a sua mãe, que é uma querida amiga, que também atua como juíza, né, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A minha pergunta é a seguinte: incomoda você as pessoas associarem, por exemplo, a sua vitória, a sua atuação política, ao fato de você pertencer a uma família que tem, obviamente, cargos importantes dentro do sistema de poder do Estado? Não me incomoda, eu acho que isso é natural. Todo político partidário, ele carrega uma rejeição natural por conta de como a política é conhecida na nossa sociedade.
E, sobretudo ali no período inicial, logo que eu fui eleito, as pessoas não me conheciam. Então, quem não me conhecia, olhou lá e viu. É o neto do Chalub, o filho da Elza, o enteado do Mário. Isso. O que ele representa? Ele representa, pelo menos as pessoas pensavam que eu representava o mantimento, a continuidade do establishment, de tudo aquilo que as pessoas não queriam. Mas eu sempre respondo essas críticas, essas desconfianças com o trabalho. Então, eu acredito que hoje as pessoas sabem quem eu sou, o que eu defendo, como eu sou, e elas podem decidir agora por conta própria, com base naquilo que elas sabem por um fato. Cada um tem a sua responsabilidade. O meu avô tem a vida dele, minha mãe tem a vida dela, o Mário, meu padrasto, tem a vida dele e eu tenho a minha. Então, eu não vejo hoje como um grande empecilho, eu não acho que as pessoas... Isso não te incomoda responder essas coisas? Não me incomoda. Certo. Bom, aí você foi eleito e eu me lembro que na sua eleição você fez promessas, né? E uma delas, eu achei curiosa, que você iria plantar uma árvore para cada voto que você recebeu. Já se passou um ano. Como é que está isso? Plantou ou não plantou essa árvore? Já plantamos plantando, cerca, né? quase 50% ali dessas árvores. Nós plantamos quinzenalmente, eu faço ações, eu transformei isso num projeto social, num movimento que se chama Galho Forte. Isso foi um compromisso pessoal, não é bem um compromisso de campanha, porque eu não preciso ser vereador, eu não preciso ser político para plantar árvores. Mas eu preciso ser uma pessoa que tem uma preocupação com o meio ambiente, uma pessoa que tem uma preocupação com o que é certo, com o que é bom, uma pessoa que tem uma preocupação com os seus compromissos pessoais para plantar essas árvores. E eu montei todo um movimento social, agora nós inclusive vamos nos institucionalizar, estamos crescendo, indo para outros municípios, para outras cidades, para outros estados até. Temos voluntários de outros locais, de outros países até, especialistas, e isso se transformou num grande movimento social que eu adoro. Eu gosto de, como eu falei, eu aprendi sobre os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Alguns deles são relacionados ao meio ambiente, à ecologia, e eu quero levar esse lado da ciência, esse lado do conhecimento, da sociedade que as pessoas não conhecem, para a população em geral. Então eu uso a minha plataforma política, eu uso o meu alcance enquanto personalidade pública para tentar levar esse conhecimento e esse movimento social para popularizar. Legal. E aí, eu acompanhando aqui o seu trabalho, e até confidencio aqui que logo quando você ganhou, eu mandei uma mensagem, troquei mensagem com a sua mãe, eu falei, olha, agora ele vai ter que... Ela disse, pois espere que você vai ver. Alguma coisa assim, ela disse, você vai ver, ele vai ser um vereador atuante. E aí eu me lembro logo nos primeiros dias que você anunciou um concurso público para ocupar... É isso que eu queria entender. É um processo seletivo, né? Isso, porque um concurso público, ele, por essência, por natureza, por definição, não é para cargos dentro de comissionados. Sim. É impossível você fazer um concurso para cargo comissionado, porque se é concursado, não é comissionado. Não, exatamente. Né, do ponto de vista legal. Mas eu fiz um processo seletivo, que ele tem ali uma natureza semelhante ao do concurso público. Nos concursos públicos, você tem ali uma banca, uma entidade independente. Isso gerou uma polêmica na época, né? Eu pretendia contratar uma banca de concursos mesmo de São Paulo. Para ser isenta, né? Exatamente, porque eu confio nas instituições do Amazonas, mas justamente por ser uma pessoa que tem certa influência, e todo mundo estava me criticando justamente por ter essa influência, eu queria que fosse uma banca de concursos de fora para tentar tirar um pouco, quebrar essa barreira. Vamos dizer, pô, será que eu estou agora estou subornando uma banca de São Paulo só para fazer o H? Ou é uma banca séria, uma banca que tem história, uma banca que já fez concursos no Brasil inteiro? Só que, como era uma quantidade de vagas pequena e a gente estava ali no auge da pandemia, com desemprego, com tudo, realmente... Foi inviável. Ficou inviável. As pessoas não estavam dispostas a participar de um concurso, bem dizer, um concurso entre aspas, né? A banca queria cobrar uma taxa de inscrição e tudo mais, era uma banca séria, mas em razão disso eu decidi rescindir o contrato e aí eu mudei para uma outra banca, para uma outra instituição, também sem fins lucrativos,
dessa vez, né, a Legisla Brasil, que já é conhecida por fazer processos seletivos em mandatos comissionados. seletivos. Eles fizeram o processo seletivo para o gabinete do prefeito de Recife, para o de alguns deputados federais, como o da Tabata, como eu acho que do Kim Kataguiri também, como eu acho que do Felipe Rigoni, não me recordo mais nomes de cabeça. Resumindo, é uma banca especializada para selecionar as pessoas que vão ocupar os cargos comissionados desses deputados, desses novos políticos. Eu confesso que eu acho que foi até melhor do que uma banca de concursos comum. Por quê? Eu defendo uma mudança no nosso sistema educacional. E aí você vai já entender. Eu acho que o nosso sistema, que é voltado, sabe, para você estudar 17 anos numa escola, depois de você fazer uma prova que vai definir o destino da sua vida, não é eficiente. Porque uma prova não é suficiente. Ela não consegue captar a essência de uma pessoa. Você pode não se sair bem em naquele dia, né? Naquele dia específico. Aquele dia você acordou mal. Você acabou com a sua vida, vai passar mais um ano estudando para fazer o vestibular de novo. Em outros países, como nos Estados Unidos, o sistema de seleção ali para as universidades, ele é muito mais complexo e completo. Você leva em conta todo o histórico do aluno, você leva em conta o trabalho voluntário que ele faz, você leva em conta os hobbies dele, a personalidade, a vida de verdade. Entendeu? E aí, nesse nosso processo seletivo, foi feito mais ou menos isso. A gente fez uma entrevista para conhecer a personalidade da pessoa, os ideais, até porque você está ingressando num gabinete político, você precisa estar alinhado, né? Estar pelo menos minimamente alinhado. Eu não quero que todo mundo pense igual a mim, isso seria horrível. Mas eu quero que as pessoas sejam pessoas que estão dispostas a debater, a discutir, a mudar de opinião ou a mudar a opinião de outras pessoas. Pessoas que querem colocar a mão na massa e realmente estão dispostas a serem ativistas sociais, a mudarem a opinião ali das pessoas na sociedade. E isso a gente conseguiu captar com o processo seletivo. Bom, e as pessoas foram escolhidas dessa forma e hoje o seu gabinete é formado, creio eu, por essas pessoas que foram selecionadas. Sim, o processo seletivo, ele foi ali para parte do gabinete, outra parte ela foi selecionada com base na tua relação, no mercado, na minha relação de confiança e tudo mais. Por exemplo, o Mário, nosso jornalista, é um jornalista que tem história. Ele foi jornalista em todo o caso Wallace, por exemplo, reportou, tá lá na série, na Netflix, Bandidos na TV. E um jornalista bom, como você, como o Mário, uma pessoa experiente, não fica procurando na internet para fazer um processo seletivo aqui, outro ali. Então você vai e convida, né? Uma história de mercado, uma reputação, e essa pessoa recebe toda hora convites para participar de projetos. Então, essas pessoas mais experientes, de fato, você eu peguei convidou. ali, convidei pessoas experientes, como o Mário, como a Lúcia Costa, como a professora Elane Belota, lá na ouvidoria, que já foi ouvidora da Cefaz, corregedora, ela já esteve na Cefaz, já esteve na Secretaria de Segurança Pública, em cargos altos. Certo. Entendeu? Ela tem experiência, ela tem formação, ela é uma pessoa profissional, técnica e competente. Agora a pergunta, isso faz a diferença? Com toda certeza, não é à toa. No dia a dia? Não é à toa porque, que... tipo, na seleção, beleza, a gente tem um propósito, um ideal. Sim. De que você vai fazer algo Agora eu posso isento, dar um dado concreto. Isso que eu queria saber. O meu gabinete é o gabinete que tem a menor rotatividade de toda a Câmara Municipal. Eu sou a pessoa que menos exonera assessores e nomeia. Por quê? Porque o meu gabinete funciona. Eu não preciso ficar fazendo ajustes. As pessoas que estão no gabinete, elas são profissionais. Nós temos nossos percalços, nós temos brigas internas, Normal. Nós temos o que todo ser humano tem, mas as pessoas são profissionais, elas se acertam. Elas entregam resultados. Não é à toa que, logo no início do ano, durante o recesso parlamentar, a gente já fez uma ação na Justiça Federal, onde eu não tenho influência nenhuma, diga-se de passagem, eu não tenho parentes por lá, ainda que as pessoas tentem me imputar isso, e também não teria essa influência na estadual, né? Mas fizemos lá e conseguimos suspender o Enem. Nós ganhamos do governo federal para adiar o Enem durante lá da pandemia. O colapso da saúde aqui no estado. Perfeito. Entendeu? Nós suspendemos o puxadinho. Trabalho da equipe, todo mundo começou a estudar e ver lá a situação do Enem, todo mundo se ajudar, e a gente chamou o advogado e levou tudo lá e a gente falou,
cara, isso aqui tem que mudar, ajuda a gente aqui e a gente não pode deixar isso acontecer, porque se o Enem ocorrer nessa data, vai ser um massacre, vai ser um genocídio. O sistema de saúde colapsando, a gente sem leito de UTI, sem oxigênio, as pessoas morrendo em casa, morrendo na rua. Era algo querendo que fazer óbvio, um evento, né? Mas estavam mantendo, né? Um evento massivo. É. Sabe, podiam até tomar as precauções para não ter aglomeração na sala de aula, mas e na frente da escola? E nos ônibus? Nos ônibus a gente tem aglomeração. É impossível não ter. Não, e naquela fase, né, só de você tocar em alguma coisa, as pessoas já estavam com medo. Você imagina, né, o nível de estresse que não o jovem, mas o cidadão que estava ali organizando, alguém que estava envolvido na organização daquele evento, ia ser realmente muito complicado. Bom, mas isso... Enfim, você construiu esse gabinete e aí começou a atuação parlamentar. E eu observei uma outra coisa que eu acho, eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, que é o uso da verba de gabinete, o uso do chamado cotão, né? O não uso, no caso, né? Então, vamos lá. Isso é uma verba legal, está prevista em lei lá, ela é destinada aos gabinetes, então não tem nenhuma ilegalidade em usá-la. Tá? Isso a gente tem que colocar muito claramente. Mas você não usa. Eu acho que, embora não tenha nenhuma ilegalidade em usar essa cota, o cotão, a cota para o exercício da atividade parlamentar, tem toda a imoralidade. Nem tudo que é legal é moral. Eu acho que essa verba, historicamente, ela é utilizada para desvios de verba. Todo mundo sabe e desconfia disso. Como é que eu, na campanha, uso um carro que faz 7 km por litro, eu acordo 7 da manhã, chego em casa 2, me dedico e gasto ali 3.500 por mês de gasolina. E durante o recesso parlamentar, um vereador com um carro popular alugado lá, sei lá, um Voyage, gasta 5.000, gasta mais de gasolina do que eu gastei num carro que teoricamente era menos econômico. Eu acho que uma coisa não bate com a outra, é muito suspeito e só acontece... Desde o início dos tempos, desde que essa cota existe, não é dessa legislatura, não é da passada, é de sempre, é no Brasil inteiro, é no Congresso, é nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Ou seja, no seu entendimento ela é legal, mas ela, na verdade, ela é um complemento generalizado. Ela é um privilégio desnecessário. Ela é um privilégio desnecessário e eu sou contra esses privilégios. Eu acho que cada um tem que fazer política porque gosta, porque quer. Mas dá, essa é a questão, porque assim... Claro que dá. Não, vamos lá, eu conversei com alguns vereadores, assim, não de agora, mas enfim, inclusive de outras legislaturas e tal, e isso sempre foi uma questão, até porque a imprensa fica em cima disso, né? Ela meio que fiscaliza o uso dessa verba. E eles defendem o seguinte, olha, eu sem esse dinheiro, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Pois é, e aí a minha pergunta é essa, é possível exercer o mandato, pagar pessoas, fazer trabalhos em comunidades e tal, sem o uso dessa verba? A SEAP ela não serve para pagar pessoas. As pessoas elas são pagas pela Câmara. As pessoas são os meus assessores são funcionários da Câmara Municipal. Tá, mas aí você tem a possibilidade de contratar empresas para prestar um determinado serviço e você acaba pagando pessoas também. Precisa contratar empresas? Você tem uma assessoria grande. Se você escolher uma assessoria que tem competência, uma assessoria profissional, uma assessoria com a devida formação, com os devidos estudos e preparo e experiência, eu não acho que você precisa ficar contratando uma empresa para dar um laudo técnico. Eu trabalho com voluntários. Eu sou político, eu puxo lá nas redes sociais toda hora, você já deve ter visto isso. No início da pandemia, publiquei lá uma lista com 1.513 CPFs errados. Constrangi a prefeitura foi lá e corrigiu naquela lista da vacinação. Como é que eu fiz aquilo? Eu publiquei nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Várias pessoas foram ajudando. As pessoas foram lá ajudando e me mandando a mensagem. Olha, eu achei isso. Eu ia lá, verificava e falava, procede. Isso. A gente ficou de madrugada aqui, rodou. Em uma madrugada a gente encontrou aquilo. Zeramos a lista. Esse é um exemplo de um modelo, digamos assim, de participação popular que a gente não está acostumado a ver. Esse é o verdadeiro mandato participativo. Não é o mandato participativo só nos discursos, só nos vídeos das redes sociais. É um mandato... Ou então aluga uma casa ali, dizer que é a casa do... o gabinete externo. E tal, né? Não é assim. Bom, mas olha, dentro dessa perspectiva... eu consigo enxergar o seguinte, você no caso da vacina, né? Vamos falar um pouco sobre a questão do fura-fila ali. Né? Você começou uma relação
de embate com a prefeitura. Eu acho que foi o primeiro grande, digamos assim, o grande exemplo, né, da sua postura em relação à atual gestão. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação hoje, né, se é que existe uma relação. Olha, desde aquela vez eu percebi que o prefeito Davi, ele é uma pessoa que não gosta de críticas. E quem gosta, né? Mas ele não aceita ser cobrado. Eu cobrei na minha posição e no meu dever, como parlamentar. Eu não fiz nenhuma sacanagem com a prefeitura. Com todo o respeito do mundo, eu mandei mensagens antes, eu posso provar isso. Eu falei, olha, tá tendo um problema, eu tenho uma sugestão. Eu falei com secretários, eu falei com outros vereadores e aquilo continuou. Foi uma semana de mensagens ignoradas. Então eu simplesmente fui lá e fiz uma imposição. Tomei a minha atitude, a atitude devida como parlamentar e cobrei, fiz. Cadê a transparência? Eu mostrei isso para os eleitores, para os cidadãos. Naquele momento era muito difícil, né? É que me ajudaram a realmente cobrar a prefeitura. Eu sozinho não tenho muita força. Mas com o apoio popular, com essas pessoas que me ajudaram a fazer ali aquele pente fino na lista de vacinação, com essas pessoas que me ajudaram a cobrar lá nas redes sociais dos outros vereadores, dos deputados, do prefeito, aí sim a gente mostra força. Aí sim é que a gente está, de fato, defendendo os interesses da população e não os meus próprios. Mas aí você veio e esse caldo engrossou quando teve o episódio do puxadinho da Câmara, que acaba sendo algo que envolve o prefeito, porque o grupo que controla é a base do prefeito, né? E houve ali, obviamente, um outro embate dessas correntes políticas ali. Como é que foi esse episódio também? Olha, ninguém na Câmara vota em mim, o prefeito não vota em mim. Eu não trabalho para eles, eu trabalho para a população que está do lado de fora da Câmara, então eu não me preocupo muito em deixar eles satisfeitos ou insatisfeitos. Esse é problema deles. Quem não estiver satisfeito com o meu mandato lá dentro da Câmara, que se mexa e haja de acordo. Tá, mas você não acha que, por exemplo, numa Câmara, num parlamento em que você precisa ter não uma concordância, mas tem que existir uma sinergia? Não tem que existir sinergia, tem que existir respeito. Sinergia de ideias, não. Não. A gente tem que ter embate. Não, mas vocês... A gente tem que ter embate. Não, ok. Vocês são um parlamento. Cada um defende uma corrente diferente. Cada um defende uma corrente. O que eu digo sinergia é uma sinergia de trabalho. Vocês não precisam concordar com tudo, não precisam votar juntos em tudo e tal, no que pese. Mas peraí. Né? Alguém perdeu o mandato? Não. Alguém foi atacado covardemente? Não. Ninguém foi agredido. Então, há uma sinergia de trabalho, cada um defendendo a sua corrente. Certo. Eu fui lá, subi a tribuna e defendi o meu ponto de vista. E das pessoas que me apoiam. Então você acha que outros vereadores subiram lá e defenderam um cotão. Então você acha que isso, na verdade, é a sinergia que tem que existir, a sinergia de contradições de ideia, né? Quer dizer, exatamente. O parlamento debatendo. Nós temos que falar. Falar é falar. Nós temos que falar a nossa opinião, nós temos que nos posicionar, nós temos que contrapor essas ideias para que haja realmente um resultado final, uma soma de ideias, uma soma de uma contribuição. Se todo mundo concordar, se todo mundo ficar calado, não, eu não vou falar isso porque o fulano não concorda comigo, então talvez o fulano nunca concorde comigo. Mas eu acho porque se eu não falar e não debater e não tiver esse embate, essa briga, não sai nada novo. A gente vai ficar sempre na mesmice e a nossa sociedade não vai melhorar. Tá, aí vem uma coisa que é uma crítica que eu faço também ao parlamento como um todo, é que, na verdade, né, historicamente, né, as casas legislativas, principalmente no que se refere a projetos do executivo, ela sequer discute, sequer tem tempo para discutir. Você já percebeu isso? Com certeza. Até na fala ali do presidente, quando ele fala no plenário, ele já fala em discussão e votação, aprovado. Assim, né? Assim, nessa sem intervalo mesmo. Não dá nem tempo de levantar a mão. Opa, que é isso? E como é que é isso? Isso é um erro. Isso é um erro. Tem coisa que está sendo votada. Eu acho que isso pode incorrer numa violação do processo legislativo, isso pode ser uma agressão à própria ideia de democracia. A gente precisa ter esse debate. A democracia
ela é feita de grupos opostos que têm opiniões opostas. E você não abre o espaço para debate ali no momento da votação, se você não abre o espaço para debate no site da Câmara, só quer mostrar ali o trabalho de quem é aliado da base e aliado do presidente, se você não abre o espaço para a democracia, você não deveria estar lá. Bom, agora eu quero mudar um pouco a visão dessa questão da sua atuação como oposição, numa visão já de quem tá ali do outro lado, que é o seu caso, né? Quem é oposição, ela sofre algum tipo de pressão, sofre algum tipo de retaliação, sofre algum tipo de cerceamento de possibilidades ou de espaço? Quer o maior exemplo? Um exemplo na prática, eu acho até que tinha uma equipe do Imediato lá. No dia que eu e o vereador Rodrigo Guedes temos uma entrevista coletiva num dos auditórios lá da Câmara, para denunciar aquele caso do Puxadinho, para anunciar lá que nós iríamos à justiça e tudo mais, faltou energia só na nossa sala, só onde estava a imprensa. O resto da Câmara todinha ficou com energia. Se isso for coincidência, eu vou mudar meu sobrenome, porque para mim não é coincidência. Pelo amor de Deus, só na nossa sala é sacanagem, com todo o respeito. Outro exemplo, se você entrar lá no SAPL, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, lá da Câmara Municipal, e os jornalistas, as pessoas que acompanham, sabem o que é, você pode comparar lá a tramitação dos meus projetos de lei dos vereadores da base. Tem um grupo ali de 10, 15 pessoas mais próximas do presidente da Câmara, você vai ver que a tramitação dos projetos de lei dele é muito mais rápida do que a minha. Os meus projetos demoram mais a entrar na pauta da Câmara, demoram mais nas comissões. Os relatores, especialmente o líder do prefeito, sempre perde o prazo lá na Comissão de Constituição e Justiça, quando pede vista. É uma espécie de retaliação nos seus também. Projetos? Nos meus projetos. Essa é uma dúvida que não é uma dúvida, mas é uma visão que eu tenho. A gente sempre fala de novo, velho, da renovação, ou da experiência. São conceitos que estão sendo trabalhados aí, principalmente no marketing político, pelo menos nas últimas 2 ou 3 eleições. E apesar desse desgaste, né, da palavra do novo e tal, porque tem muita gente que entrou na política nesse processo e está dando canelada, eu queria que você falasse um pouco da sua posição. Você na verdade, a favor desse sentimento do novo? Você é o político que representa esse novo? Como é que você se enxerga nessa discussão? Álvaro, eu acho que não existe nova e velha política, existe apenas política. E a política ela tem que representar todas as camadas da sociedade. A política ela tem que acompanhar o desenvolvimento social. Então, eu sou a favor de que cada vez mais pessoas jovens, que a nossa geração entre na política e comece a comandar o seu próprio destino. Que a gente não deixe só na mão de outras pessoas que já passaram, de pessoas de uma era distante, decidam o que vai ser o nosso futuro, se fulano pode casar ou não com outro fulano porque é do mesmo gênero, se o outro fulano pode ou não, sei lá, vestir uma calça branca. Mudar um nome, falar não sei o quê, né? Eu acho conceitos. Que nós temos que impor a nossa vontade também. Nós temos que participar do processo democrático. Então, eu quero inspirar cada vez mais pessoas jovens a entrarem na política e quero também passar o recado de que juventude não é idade. Juventude é mentalidade. Passar o recado de que quando eu falo de pessoas jovens, eu não estou falando só de quem tem entre 18 ou entre 16 e 25 anos ou 30. Eu estou falando também com os professores desses jovens, com os pais desses jovens, com, sei lá, a pessoa que leva esses jovens para a escola e assim por diante. Juventude envolve toda uma camada da sociedade. Você falando assim, é óbvio que está muito claro para mim, né, que a posição que você tem não se tem em relação com idade e tal, mas se tem na essência de trazer realmente um oxigênio diferente para a política.
Mas você construiu a sua primeira candidatura atrelada a um partido que apoiava talvez o político mais tradicional da cidade, que é o Amazonino Mendes, com 82 anos de idade. Tudo bem que a idade não tem nada a ver, o Amazonino sempre foi uma pessoa à frente do seu tempo, né? Tanto é que isso está marcado aí na história do nosso estado. Mas, de fato, ele é um político que o seu tempo, no meu entendimento, já passou, né? E aí você fez a primeira campanha com o Podemos, né, que foi onde você se elegeu, e agora, né, o Amazonino já ensaiou mudar de partido, né? Nem lembro se já de fato concluiu a transição para outro partido, mas o fato é que você, no mesmo momento em que ele fez esse movimento, você também ventilou a saída do Podemos. Eu saí do Podemos em razão da mudança ali na gestão do partido, como eu mesmo participei da coletiva e anunciei. O presidente era o deputado estadual Wilker Barreto, e lá com ele, antes disso, eu tinha uma certa abertura. Eu era o presidente estadual da juventude do partido. De quando eu fui eleito, diante das eleições, até aquele momento, havia um compromisso para que eu pudesse desenvolver essa juventude. No entanto, esse compromisso acabou não se concretizando, mesmo na gestão do deputado Wilker. E depois que ele saiu da presidência, depois que ele anunciou aquela saída, o presidente que assumiria seria o deputado estadual Abdala Frache. Ligado ao Davi. Ligado ao prefeito Davi Almeida. Então, havia ali e há um receio de que houvesse uma interferência do partido até no meu mandato, nos meus projetos políticos, nos meus ideais. E isso eu não admito em canto nenhum. Independentemente de onde eu estiver, eu prefiro perder o mandato a mudar os meus ideais, a mudar o meu posicionamento. Eu jamais vou ficar num partido que fala, não, passa a mão na cabeça ali do fulano, não faz isso, porque a gente tem não sei qual coisa ali, não, a gente está negociando, não, eu não vou fazer isso. Então, em razão dessa mudança do programa partidário, de ficar ali uma pessoa que não tem um alinhamento comigo, eu não tenho problema nenhum com o deputado Abdala, eu não sou próximo dele, eu nunca tive nenhuma briga com ele, mas nós estamos em espectros opostos na política, né? Quando eu me filiei ao Podemos, eu acho que o Amazonino nem era filiado ainda, ou se era, eu também não lembro, porque eu me filiei pensando no meu projeto. Quando ele foi candidato nas eleições majoritárias, eu estava no meio de partido. Mas já era um partido, assim, já era um partido ligado ao grupo político dele, né? Porque já era do Wilker, né? Mas eu acho que o Wilker não era do grupo político, até porque o Wilker, nas eleições anteriores a essa, inclusive, tinha feito oposição ao Amazonino. O Podemos, ele é um partido independente. Sim. O Podemos, ele é um dos poucos partidos nacionalmente que não tem ali um grande escândalo. E que ontem ganhou o Sérgio Moro, né? Que é uma grande força da terceira via hoje. Né? Da independência, das pessoas que não se identificam com a política atual. Que é isso que era a pergunta que eu queria lhe fazer. Bolsonaro, Moro ou Lula, né? Quem é que o Amon tem aí afinidades? Para não dizer apoio ainda. Eu não tenho afinidade com nenhum dos três. Assim, eu acho que todo mundo tem os seus méritos e os seus deméritos. Eu acho que o Moro foi muito importante na história do nosso país, porque ele representou ali uma pessoa destemida, uma pessoa que foi contra o sistema, que, sabendo que no STF tinha uma maioria de pessoas indicadas pelo Lula, foi lá e deu as decisões, mesmo assim, contrárias àqueles interesses. Uma pessoa que colocou a cara a tapa. Lula é uma pessoa que saiu ali da baixa renda, uma pessoa que não era alfabetizada e se tornou presidente do Brasil. Bolsonaro era uma pessoa que por muitos anos defendeu ali só no parlamento, no Congresso, um grupo, aqueles grupos dos militares e tudo mais, mas que também representavam uma quebra. Então os três têm os seus méritos e os seus deméritos. Eu tenho as minhas concordâncias e as minhas discordâncias. Por exemplo, com o Bolsonaro, eu acho sinceramente absurdo
o papel que ele se prestou à pandemia, aquela questão de ele desestimular o uso da vacina, eu acho que ele tinha que ficar no mínimo calado quanto a isso. Se ele não concorda, se ele não se sente seguro com a vacinação, pelo menos tinha que ficar calado. O líder de uma nação, ele tem que dar o exemplo. Eu faço questão de mostrar o meu braço, de mostrar para as pessoas que eu estou me vacinando, para que essas pessoas se sintam mais seguras. Então, o que eu espero é que o líder da nação também faça o mesmo. E no caso do Lula, eu também não concordo. Eu acho que ele se faz muito de coitadinho. Eu acho que... Não tem como explicar. O cara tem milhões que foram lá fora, sítio e não sei o que lá, e dizer que nunca fez nada. Eu não sei, eu acho isso tudo muito suspeito. Eu não gosto... Sinceramente, eu não tenho nesse momento uma opinião formada, não tenho um candidato a presidente. Preciso estudar a plataforma política dos três, os riscos e as vantagens de elegermos, mas eu não voto em nenhum dos três. Agora, Amon, para a gente já caminhar aqui para o nosso encerramento, eu queria que você falasse um pouco de futuro mesmo, né? O que o Amon está pensando? Eu acho que, como qualquer político, é lícito e é normal que ele planeje o seu futuro, né? Não estou, obviamente, se você sentir a vontade de dizer, mas o que o Amon está pensando para frente na vida política? Então, quando você entra na política, você abre mão de muita coisa. Hoje eu ganho menos e usufruo menos das minhas coisas, do meu dinheiro, do que se eu tivesse só na iniciativa privada. Eu tenho duas empresas. Eu tenho uma empresa sediada em São Paulo, uma microempresa, e outra microempresa sediada em Manaus, que é um estacionamento. E falo isso desde o início da campanha. Uma empresa voltada para tecnologia e outra voltada para serviços, né, para prestação de serviços, um estacionamento. Eu acho que se eu entrei para a política, óbvio, eu quero crescer. Mas eu quero crescer com responsabilidade. Então, eu só saio de vereador para qualquer outra coisa. Pode ser nos 4 anos do mandato, pode ser em 8 anos, pode ser em 10 anos, pode ser em 2 anos, pode ser em um dia. Mas isso já está sendo pensado. Se cumprir os compromissos de campanha. E quando cumprir os compromissos de campanha. Então, eu só penso em me candidatar para qualquer outro cargo após o cumprimento dos compromissos de campanha. Eu estou trabalhando isso para fazer no tempo do mandato, no tempo correto. Se conseguir fazer antes, perfeito. Se não conseguir, perfeito também. Não há nenhum problema quanto a isso. Tá bom. Obrigado, Amon. Eu que agradeço, Álvaro. Eu que agradeço a toda a equipe, a todo mundo que nos acompanhou. E sucesso, viu? Muito obrigado. A conversa política desta semana recebe o general Carlos Alberto Mansur. Nós vamos falar sobre segurança pública. Ele que está à frente da Secretaria de Estado de Segurança Pública e vai conversar com a gente sobre projetos, ideias, muitas coisas importantes para você, cidadão. Você não pode perder. Qual o objetivo nosso, né? O objetivo aqui do secretário e toda a nossa estrutura é justamente blindar o nosso Estado da entrada de entorpecentes. Como a gente acompanha muitos homicídios, a gente vê que boa parte desses homicídios são entre facções criminosas. Ou seja, você não está matando gente do bem, você não está matando pai de família, você não está matando... Não podemos deixar que isso aconteça, né? Ok. Independente de ser do bem ou do mal, não pode acontecer homicídio. E é isso.